E aí, escalador ou escaladora, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda à nossa aula 87. Como bater as suas metas de 2024. Na aula de hoje eu quero te ajudar, você vai sair daqui com um plano completo para 2024. Você vai entender o que você realmente precisa fazer para dessa vez concluir as suas metas, aqueles desejos, aqueles sonhos no ano que vem. Eu tenho certeza que muitos de vocês, no final do ano passado, de 2022, no início desse ano, definiram metas, fizeram aquela listinha. Ah, esse ano eu quero ganhar mais dinheiro. Ah, esse ano eu quero emagrecer. Eu quero conhecer um novo estado no Brasil. Eu quero conhecer um novo país. Só que à medida que o ano vai passando, alguns de vocês conseguem realizar essas metas e outros, a maioria, vai ficando pelo meio do caminho. Pelo menos com a maioria dessas metas. Então hoje nós vamos construir um plano à prova de desculpas. E por quê? Porque vocês vão entender como construir metas claras, realistas e que sejam palpáveis, né? E realistas e coerentes com a realidade de cada um de vocês. Na aula de hoje, só para vocês terem ideia, tá? Para não esquecer, porque tem muita coisa, olha só. Vocês vão entender por que as pessoas não batem as próprias metas que elas definiram. Além disso, os dois motivos pelos quais as metas devem existir, né? Para você focar em algum dos dois motivos para cada uma das suas metas. Cada meta que você tem, ela tá atrelada a um desses motivos. E os 7 passos, já ia fazer 7 assim, os 7 passos para você bater a sua meta. Passos realistas, objetivos, sem enrolação, mas que você, realizando passo a passo, vai ficar muito claro. E no final você vai sair daqui com um plano à prova de desculpas. Por quê? Porque esse plano vai fazer muito sentido para você. Não é o plano que o Léo idealizou como ideal para 2024, não. Vai ser o plano que você mesmo vai definir e que seja coerente com a situação que você tem hoje. Logo, é um plano totalmente realizável para você. Só que antes de acontecer tudo isso, eu quero saber quem tá animado aqui comigo. Já manda um boa noite aqui no chat. Manda um boa noite quem tá chegando aqui agora. Se você tá assistindo pela primeira vez, muito prazer. Eu sou o Léo do Escalando a Vida e toda quarta-feira às 19h30 temos um super encontro aqui para tratar de educação financeira, de investimentos e na aula de hoje uma aula especial sobre metas. Mas pode ter certeza que no meio disso você vai tirar insights valiosos para construir suas metas financeiras de 2024. Mas já adianto que o que eu vou trazer aqui para vocês hoje não está atrelado apenas a metas financeiras. Você pode aplicar essa estrutura, esse plano para qualquer uma das metas que você for definir para 2024. Então, faz o seguinte também, já deixa o like aqui, clica no aviãozinho, compartilha com o maior número possível de amigos, porque o conteúdo dessa aula eu sei que vai fazer parte, está fazendo parte já do final de ano da maioria dos brasileiros, que é o momento que a gente para refletir sobre o ano anterior e pensar no ano seguinte, né? E então, deixa o like, compartilha e vamos para o que interessa. Deixa eu só conferir uma coisa aqui, se está tudo funcionando direitinho. Tá maravilha, então bora que como meta também essa aula será objetiva, direto ao ponto, indo ao que interessa para vocês. Até porque final de ano a galera já está querendo começar a descansar, pensar no ano que vem, mas também comemorar um pouco do que aconteceu esse ano e descansar de toda a trabalheira, né? Então vamos ser objetivos. Só deixa eu beber uma água aqui. Tá aqui uma meta para o ano que vem. Já coloca aí, beba água. É tão simples. A água chega na sua casa direto e faz um bem danado, um bem gigantesco. E olha só, escaladores, sobre isso, até um insight aqui, tá? No contexto, nem tava no script da aula não, o script tá aqui para eu seguir a linha. Claramente eu já não segui, mas um insight. No meio de tudo isso, preocupe-se com a sua saúde, porque eu não vou falar de sentimentalismo, tá? Do jeito que a sua mãe, o seu parceiro, a sua parceira falam com você, de é importante cuidar da saúde, porque eu não vivo sem você. Não. Se você quer ser mais produtivo, a sua saúde tem que ser um dos pilares principais, porque nada é mais improdutivo do que uma pessoa doente.
seja de uma doença grave ou seja de uma gripe que te deixa lá bem morto. Então, aqui eu estou falando de um modo totalmente racional. Nesse contexto, não estou usando cuidar da saúde com o sentimentalismo que todo mundo usa, que também é extremamente importante. Mas cara, quer ser produtivo? Você precisa de metas e você precisa estar saudável para isso. Então, as coisas básicas que vai manter sua saúde estável são fundamentais, tá? Já fica o insight aí. E escaladores, bora lá. Por que as pessoas não batem as metas? Quero saber com vocês aqui, você sem vergonha, tá? Eu tive algumas metas que eu não bati esse ano. Eu já adianto isso para vocês, tá? Então já tô falando o meu ponto. Você que tá aí me ouvindo, teve alguma meta desse ano que você não bateu? Quem teve uma que não bateu, manda um eu no chat. Pode mandar um eu aí no chat. Teve algum? Eu tive algumas metas que eu não bati. Outras que eu superei bem, que eu fiquei bem satisfeito, mas eu tive algumas também que eu não bati. E escaladores, para as pessoas não baterem as metas, existem 3 pontos principais. Normalmente 3 motivos pelos quais as pessoas não batem suas próprias metas. E a primeira é porque elas não definem metas. A maioria das pessoas não sabe o que é uma meta. E aí você não define uma meta, você define um desejo. E desejo é como se fosse um sonho. É muito bom ter, bonito de falar, mas no final você não tem um plano concreto para realizar. Fica só na idealização. E, Léo, mas então como que eu defino uma meta? Por exemplo, se você, na hora de definir uma meta para 2024, você está falando, eu quero emagrecer, eu quero ganhar mais, eu quero ser rico, eu quero ser forte, eu vou começar a ler. Isso não é meta. Já fique bem claro. Quem está pensando assim está montando uma meta completamente errada. Você vai entender ao longo dessa aula como definir a meta exata. Então, esse é o primeiro motivo. As pessoas não sabem nem como estruturar uma meta. Como que vai bater uma meta se ela nem foi estruturada? Primeiro ponto. Segundo, porque definem metas sem um verdadeiro significado. E, sinceramente, desde o início, quando o Escalando da Vida começou, eu falava mais de produtividade do que de educação financeira e investimentos propriamente dito. Eu acho que é um dos meus pontos fortes. E tem uma coisa, eu tenho uma facilidade muito grande de definir metas com significado. Por quê? Com significado, você estabelece o compromisso seu com você mesmo. E aí fica muito mais fácil de você realizar, ou no mínimo menos difícil. O que eu quero dizer é que no início do ano, quando tá naquele oba-oba, você tá em casa, você tá sem pressão nenhuma, às vezes foi pra praia, e aí você virou e definiu lá uma lista de metas. Depois, na hora que passou o primeiro perrengue, passou aquelas 7 ondinhas do mar, e você foi de fato para a execução. Na primeira quinta-feira do ano, quando você veio de uma semana estressante, de trânsito, problemas em casa, o chuveiro queimou, o carro estragou, o seu chefe cobrou muito mais coisas que você esperava, aquela meta que estava definida para quinta-feira, você já pula. E pulou na primeira semana, a chance de pular todas as outras é muito grande. Então, por quê? Porque você não colocou o efeito cansaço nesse meio. E aí, para você vencer o cansaço, você tem que ter, a sua meta tem que ter um significado muito grande para você. E a maioria das metas que as pessoas colocam é porque acha que o chefe vai gostar, é porque ouviu alguém falando, então vou fazer igual, é porque disseram que é importante, mas é importante por quê? Qual que é o real significado para você? Porque se não tiver um significado muito forte, vai ficar pelo meio do caminho. Por quê? Porque não vai ser uma prioridade. Então, isso é claro, e não é só pra você. Então, muitas das vezes você acha que, não tô batendo uma meta porque isso não é pra mim. Olha o Léo lá, faz um monte de coisa. Não, se eu definir uma meta que não tem um significado, e o significado é, cara, por que eu tô realizando isso? Eu vou explicar isso mais ao longo dessa aula. Se não tiver, no meio do caminho vai ficar também. Por quê? Porque eu sou uma pessoa e eu canso também, e eu tenho preocupações e desafios também. Então, não pense que alguém está executando mais porque a pessoa nasceu para isso. Não, é porque ela entendeu que tem motivos para ela fazer isso. E aquelas metas que não tem motivos para ela também vai empurrar. Ou ela nem vai colocar na lista. Então, é isso. Quando você não vê um significado, você já
cara, não tem por que eu deixar aqui, porque isso aqui vai servir só para me frustrar. Eu defini uma meta que não tem significado, no meio do caminho ela vai ficar mesmo, porque o mundo é corrido, porque problemas existem, e depois eu vou olhar, putz, essa meta eu não bati. Então, isso a gente vai deixar de lado. Nós vamos definir metas que têm real valor, real significado, real importância para nós. Terceiro ponto, né? Sobre esse segundo, né? Quem nunca colocou uma meta, eu vou começar inglês, por quê? Porque na minha empresa é importante. Você entrou na empresa e aí com um mês lá você falou, cara, mas ninguém aqui fala inglês. Eu não uso inglês pra nada. No máximo algum software tem alguma frase e eu vou lá e jogo no Google, no Translate. E aí o inglês fica pelo meio do caminho. Acho que inglês é uma das metas que as pessoas mais começam e abandonam no meio do caminho. Você só vai dar real valor na hora que você vê significado para isso. Vou dar um exemplo, inclusive, aqui. Eu comecei inglês várias vezes na minha vida, várias vezes, e parei no meio do caminho. No meio não, no início. E olha que eu sou uma pessoa comprometida com as minhas metas. Mas por quê? Porque eu li aqui que para o currículo era importante. Para a empresa, para entrar na empresa era importante. Só que aquilo não era importante para mim. Sabe quando de fato eu falei eu vou aprender inglês? Quando eu fui pro intercâmbio, eu cheguei lá e um dos meus principais valores é liberdade. Eu cheguei lá e na hora que eu fui tentar conversar, eu me senti um mudo. Porque o italiano, eu fui pra Itália, né? Eu morei em Milão. O italiano eu comecei a desenrolar. Só que a maioria das pessoas não fala italiano. Vai falar inglês, vai todas as pessoas de todo mundo pra lá. Aí vai falar com qual língua? Com inglês. E aí eu me senti um mudo, as pessoas querendo conversar comigo, saber do Brasil, saber da minha vida. E eu, cara, um mês depois eu me comprometi. Eu fiz tudo que estava à minha volta lá em inglês. Eu mudei o computador, o idioma, o celular. Eu só ouvia música em inglês. As séries que eu via estavam em inglês com a legenda. Eu paguei aulas particulares que me davam um trabalho danado para ir até onde a mulher fazia. Eu separei parte do meu intercâmbio para estudar inglês. Por quê? Porque eu entendi que para mim o principal era a liberdade. E se eu não tivesse o inglês, eu nunca vou ser livre de verdade em qualquer lugar do mundo. Porque eu preciso disso. Então isso entrou num nível muito acima daquela linha, daquela premissa que tá quando você vai ver uma vaga. É necessário inglês avançado. Aí a pessoa coloca, eu sei ouvir, eu entendo tudo, mas eu não sei falar. Não é avançado porra nenhuma, né? Mas então, esse é um insight, compromisso com a meta. E o terceiro motivo, porque aí vem o outro lado. Esses dois primeiros vai envolver técnica, noção. Agora o terceiro não é palpável. Não tem como eu virar para você aqui e falar como que você aumenta isso. É você com você mesmo na hora que você olha no espelho. Mas o terceiro é gana, vontade, sangue no olho. Falar, cara, isso aqui, eu tô respirando isso porque isso aqui é importante demais pra mim. Porque não me interessa se as outras pessoas, ninguém consegue, se fico cansado, se vai ser difícil, se vai ser muito desafio, se eu vou ter que abrir mão de um monte de coisa. Eu defini uma meta aqui que é minha, eu tô olhando nela e eu não vou ficar satisfeito se no final de 2024 eu não bater ela. Eu só aceito não bater essa meta se acontecer todos os eventos possíveis que estão fora do meu controle. Isso é gana, isso é vontade. Tem metas que eu respiro, eu acordo pensando nisso. Vou dar um exemplo. Hoje mesmo, essa semana, uma das metas que eu vou te passar, tá? Uma das únicas que eu vou falar pra você ter. Já reserva sua agenda no dia 15 de janeiro. Depois eu explico melhor, mas você não vai se arrepender. Dia 15 de janeiro teremos um grande encontro logo de início de ano para arrebentar para 2024. Então, essa vai ser uma meta. Com isso, você já sabe que eu estou preparando algo grandioso para 2024, para dia 15 de janeiro. E para isso acontecer e para isso sair do jeito que eu gosto, com a qualidade que eu gosto, tem muita coisa que vem antes. Escaladores, uma sequência de vídeos imensa, estrutura de roteiro, estrutura de evento, propagandas, anúncios, alinhamento com o Erlan, dinheiro investido, mas tudo. E vai ter o final de semana agora de Natal e do Réveillon. E eu tenho todas as minhas outras demandas, meus mais de 100 clientes de consultoria, a Insat, os posts normais já do Escalando a Vida, as aulas semanais. Como caber tudo isso? Essa semana, e a outra também, final de semana eu já trabalhei, essa semana, até aqui, eu acordei 5 da manhã e tô parando 11 da noite. Só paro no meio do dia para
ir à academia e comer, obviamente. Isso é o quê? Eu não tenho chefe. O chefe meu sou eu. Ninguém me cobra em relação a isso. E eu não precisava entregar tanto. O que me faz isso? É gana, é vontade. Metade desse esforço vocês não vão ver. Eu só tô comentando aqui com vocês. Eu não fico fazendo vídeo toda hora pra mostrar, nossa, olha aqui, tô cansado, isso, aquilo. Não. É gana, é comprometimento comigo mesmo. Então tem algumas coisas que não vai ser um livro que vai te passar, não vai ser uma aula do Léo. Mas é você olhar e falar, cara, eu acredito que eu entrego mais do que eu posso entregar mais do que eu entrego. É aí acreditar um pouco também, que você, olha, você pode subir a régua, subir, igual algumas pessoas falam, subir o sarrafo. Isso vai muito de encontro ao ambiente que você tá. Quando você tá num ambiente que você se sente superior à maioria, e assim, não de soberba não, quando você olha pra lá e fala, cara, pô, eu que tenho que ensinar tudo pra todo mundo aqui, significa que você precisa mudar de ambiente. Porque aí você vê que você é muito pequeno, eu não tô falando só pra você não, eu me coloco em ambientes que quando eu chego eu falo, cara, eu tenho muito que evoluir. Só que isso é o quê? É colocar vontade, é te dar gana de crescimento, de entender que você pode mais. E não, eu podia ficar falando disso aqui o tempo inteiro, mas isso tem que ser uma coisa que vai vir de você. E aí uma maneira que tem de vir de você é você ver a sua pequenez. Se sentir pequeno mesmo no sentido de, cara, eu já conquistei muitas coisas, agradeço pela vida que eu tenho, mas tem muita coisa ainda para eu conquistar. E se eu não for atrás, se eu não acelerar, eu não vou conquistar. E aí vai gerando essa vontade. Com a estratégia correta, isso, empenho, vontade, com estratégia, gera resultado. E aí no ano que vem você vai estar olhando e falar, caramba, 2024 foi foda. Conquistei, comemorei e agora estou pronto para um 2025. Porque é assim que a gente cresce. Não é uma construção inteira de um dia para noite, mas assim funciona. E escaladores, só antes de continuar aqui pra gente ir pro passo a passo mesmo, os 7 passos das metas, tá fazendo sentido o que eu tô falando pra vocês? Sim ou não? Ou, Léo, não tô gostando não. Tá fazendo sentido? Sim ou não? Pode mandar aí no chat. Eu sei que tem gente que vem pra aula semanal e toda quarta deseja que seja aquela aula de fundamentos, de indicadores de ações, de fundos imobiliários, de estratégias, mas a verdade é que a maioria das aulas são assim, mas a gente tá no final do ano, gente. No final do ano vão ter coisas que são importantes para você estruturar as metas do ano que vem. E entendendo e colocando em prática o conteúdo que eu estou entregando aqui, os insights, você vai mais preparado para fazer metas bem estruturadas para investir ainda melhor em 2024. Isso é fundamental também, tá? O mundo não é só investimento, mas investir é uma parte bem importante do seu mundo. E aí, escaladores, falado esses 3 motivos, né? Porque não definem metas corretas, porque não tem metas com real significado e porque não tem gana e vontade. E aí, então, por quais os 2 motivos que uma meta deve existir? Por que a gente define uma meta? Você já pensou por que você fala todo ano que quer emagrecer, que quer guardar dinheiro, que quer fazer uma viagem? E aqui são 2 motivos. E se você ver todos os desejos que você tem na sua cabeça, mesmo os que eu não falei, vão se encaixar nesses motivos. Que são quais? Primeiro, alcançar um desejo. Algo que você deseja. Sabe? Igual, por exemplo, eu quero muito ir conhecer as Maldivas, né? Passar férias nas Maldivas. Eu tenho uma meta de ter um Porsche. Se você olhar, isso não é essencial para minha vida. Eu não dependo disso para viver. Só que é um desejo, é alcançar algo. Eu quero atingir um determinado patrimônio. Você tem um desejo ali. E tem o outro lado, que é fugir da dor. Então, preste muita atenção nisso, que isso é muito importante. Alcançar um desejo ou fugir da dor. O primeiro, como que eu vou dizer? É uma meta que te dá até mais gosto de construir. Só que a maioria das pessoas não se movimenta pelo primeiro, alcançar um desejo. A maioria das pessoas foge da dor. Então perceba, para uma pessoa se preocupar com a condição financeira, é mais fácil, e a maioria faz isso e eu vejo os meus clientes isso. É mais fácil a pessoa se preocupar com a condição financeira quando ela está endividada, porque ela quer fugir dessa dor do endividamento, das dificuldades, das restrições, das preocupações, do que quando ela está estável lá, ganhando salário, está terminando no 0 a 0 ali, cara, eu preciso ganhar mais.
eu preciso construir mais coisas, eu preciso abrir um próprio negócio, eu tô ganhando 10 mil, mas eu preciso ir para 15 mil, eu preciso fazer novas sociedades, eu preciso aprender a investir. É mais fácil ela, na hora que ela tá quebrada, ela fala, cara, eu preciso mudar essa realidade. Por quê? Porque as pessoas se movimentam quando é para fugir da dor. Aquele momento basta. Imagine só uma coisa que você tem em 2023, que você fala, cara, eu não suporto mais isso. Em 2024 eu não quero mais isso. Então você vai ter uma meta para eliminar uma dor que você tem. Sim ou não? E só que do outro lado, essa outra meta que faz você se movimentar menos, que é buscar conquistar desejos, é o que vai fazer você crescer mais. Porque imagine, uma pessoa que esperou chegar na dívida para ter a vontade de cuidar melhor do dinheiro, para ela sair ali, a energia é muito grande. É possível, mas a energia é muito maior. É muito maior do que se ela, na hora que estivesse no 0 a 0 ali, meio no razoável, ela, cara, deixa eu me comprometer um pouquinho mais aqui, pegar uma partezinha do meu dia para ver como que eu faço esse patrimônio crescer, sair de 0 para 10, para 100, para 200. Então, você tem conquistar desejo e fugir da dor. Qualquer meta sua vai estar numa dessas. O que eu sugiro? Se todas as metas que você alinha, você percebe que é para fugir da dor, às vezes você está faltando ser mais proativo. Igual quando... Dou um exemplo claro disso. Quando eu estava na Energias do Brasil, na EDP, eu defini uma meta que era fazer minha transição de carreira. Cara, eu estava tranquilo lá. Sem risco de ser mandado embora. O setor elétrico, ninguém é mandado embora direito, a não ser que a pessoa faça muita cagada. Eu, tipo assim, tava ali e eu decidi que eu queria empreender. Por quê? Porque eu estava buscando um desejo. Qual que era esse desejo? Maior liberdade, maior ganho mais rápido, acelerar, ter conquistas que, como CLT, e 99% dos cargos CLT não é possível de ter. Um CLT é 1% dos CLTs que pode ter um Porsche na garagem. A verdade é essa. Só que o que eu estou fazendo com isso? Me induzindo, me tirando da zona de conforto, mas em busca de um desejo. Em busca de um desejo. E não, por exemplo, eu fui mandado embora e estou tentando arrumar emprego, não consigo e agora eu vou empreender. Nesse caso eu estaria fugindo da dor. Consegue ver a diferença? E a energia gasta vai ser muito diferente também. Uma coisa é você abrir um negócio com uma renda, trabalhando. Foi o que eu fiz. Outra coisa é você ser mandado embora e abrir um negócio. O quão maior a pressão vai ser se você esperar sempre ter que sair da dor. Né? Até aquele momento basta e agora eu vou mudar. Por quê? Porque eu não aguento mais o que eu tenho. Não, peraí, eu não preciso só pensar em mudar só quando eu não aguento mais o que eu tenho. Eu posso adorar o que eu tenho e querer sempre melhorar. Faz sentido ou não faz, escalador ou escaladora? Vamos lá. Entendido isso, fugir da dor e escreva isso. Metas servem para eu fugir da dor ou conquistar desejos. E a gente sempre vai ter metas com os dois lados, mas é importante que tenha nos dois, senão está faltando proatividade, te tirar de fato da zona de conforto. E aí, escaladores, isso é interessante, né? Eu falei tirar da zona de conforto, e a pessoa pode achar, não, mas peraí, se eu estou sempre fugindo da dor, eu que estou querendo sair eu já estou fora da zona de conforto. Na verdade, não. A maioria das pessoas, apesar de reclamar pra caramba da vida que tem e tá cheia de problemas, é mais confortável continuar nessa vida do que buscar melhorias. Vai ter muita gente que não vai concordar com isso, mas é verdade. A pessoa que busca sair da zona de conforto, crescer, ganhar mais dinheiro, enriquecer, é desconfortável pra caramba. E pode parecer super clichê o que eu tô falando. Pode parecer, eu sei, mas se é clichê, porque é verdade, porque a maioria repete isso. Gente, não é possível... Olha, eu escuto podcast toda semana, eu leio todo dia, eu estudo, eu vejo um monte de coisa. Existe um padrão entre todas as pessoas que crescem muito. Só que quem não está disposto a aceitar esse padrão e quer continuar na mesmice, porque não quer fazer diferente, não quer aceitar, todo mundo fala a mesma ladainha. Pô, mas por que ninguém pensa, por que todo mundo fala isso? Porque é verdade, porque é assim, porque a maioria das pessoas não entrega o tanto que poderia, porque a maioria das pessoas não aceita fazer. E quando eu falo isso, olha, vocês vão ver os passos agora, os 7 passos para construir e bater suas metas. Não tem coisas mirabolantes,
Não tem nada disso. Olha, quando eu vou construindo o meu ano, planejando tudo que eu quero conquistar, o jeito de alinhar, só tem organização. Não tem uma coisa que pra olhar assim e falar, cara, nossa, o Léo, olha o jeito que ele fez isso aqui, ninguém consegue fazer. Nossa, não tem nada disso. Mas a partir dali vem uma coisa que talvez é a mais difícil e que pessoas medíocres não conseguem fazer. E quando eu falo medíocres, são pessoas medianas. Mas por que eu tô falando medíocre? Porque a palavra, o significado é medíocre. E aí o resultado é medíocre, é mediano. Mas eu uso medíocre que é para doer um pouquinho em quem se sente assim, porque eu sei que é uma palavra que as pessoas assumiram que é um pouco pior. Só que, cara, um dia eu olhei pra mim e falei, eu não quero isso. Por quê? Porque eu vivo só uma vez. Se eu não testar, se eu não tentar crescer, é uma bosta de vida. Pra mim é, tá? Então não faz sentido. E aí, escaladores, e aí o ponto que eu comentei sobre isso, né, aonde eu queria chegar, é repetir a mesma coisa diariamente e melhorar naquilo. Grave isso que eu vou falar e talvez você já se prepare até para escrever isso que eu vou falar. Você não precisa fazer 1000 coisas uma vez. Você precisa fazer uma coisa 1000 vezes. E aí você vai melhorar infinitamente. Eu olho de tempos em tempos as aulas que eu estou dando e eu olho a primeira aula que eu dei. A primeira aula, ela não fica disponível no YouTube, mas quem é aluno meu tem acesso às aulas antigas. E ela fica lá, que é para mostrar mesmo, cara, é uma evolução. Eu tô vivendo o que eu prego. Eu não só falo, né, coisa de Google. Eu tô vivendo o que eu prego. Eu cresço com o que eu falo. Isso gera resultado. Por quê? Porque funciona. Então, é o que a gente tem que fazer. Pequenas decisões diárias. Se as pessoas que não conseguem crescer, que têm grandes problemas, que não conseguem conquistar aquilo que gostariam, né, essas reclamações todas que a gente vê por aí, essas pessoas só precisam aceitar que quem está muito lá em cima não são poucos que são gênios, que são pontos fora da curva. A maioria não nasce Messi. Só que você não precisa nascer Messi para ser um grande jogador de futebol. Você só precisa se comprometer. E claro, alguns vão ter talentos a mais. Claro que vão, né? Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. Mas não precisa ser Ronaldinho Gaúcho para jogar futebol, senão nem futebol existia, porque só existe um Ronaldinho Gaúcho. O que você precisa são pequenas decisões diárias. Se comprometer. Eu vou me comprometer que eu vou acordar em tal horário todos os dias. Faça isso. Nem coloque um questionamento. Hoje eu acordei 5 da manhã, eu fui dormir ontem 11h30. O dia todo trabalhando, eu acordei cansado. Só que eu não abro espaço para na minha cabeça, cara, e se eu ficar mais na cama? Porque se eu abrir 10 segundos para esse pensamento, para essa discussão, eu vou ter 10 motivos, 100 motivos para continuar na cama. E até eu mesmo vou falar para mim, cara, você merece. Você merece porque você tá indo bem, as coisas estão acontecendo. Por que no final do ano você vai fazer isso? Eu não abro espaço para essa discussão, porque senão é uma discussão que eu vou perder. Então você simplesmente levanta e faz o que você mesmo se comprometeu com você mesmo. E aí, escaladores, dito isso, quais são os 7 passos? Eu tô com um problema com esses 7, né? Eu falei 7 assim, 7 assim. Quais são os 7 passos para você bater suas metas? Eu vou mudar a tela aqui e vou te apresentar eles escritos para vocês poderem tirar print, gravarem, para não esquecerem e entender como construir uma meta que você vai se comprometer com ela, que você vai realizar. Então, deixa eu mudar a tela aqui para a gente ir como bater as metas. Bora lá? E olha só, tá fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Hoje vai ter uma dica de livro, tá? Como meta, dica de livro. Mas eu preciso saber, tá fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Sim ou não? Olha só, escaladores, 7 passos para bater uma meta. E aqui, nesse caso, deixa eu só confirmar aqui se tá certinho. Tá, maravilha. Escaladores, eu só deixei 3 premissas aqui antes que são fundamentais para você definir suas metas. E aí a gente vai para os 7 passos. Quais são as premissas? Primeiro, você não resolverá tudo de uma única vez. Isso é muito importante, gente. Sabe por quê? Porque isso evita frustração e ansiedade. Ser produtivo, definir metas e construir um plano reduz também a ansiedade. Eu não sou médico, eu não sou doutor dessa área, tá? Então não vou me aprofundar muito. Mas já li em vários livros e eu sinto isso comigo. Sabe quando eu fico mais ansioso?
quando eu tento abraçar tudo de uma vez. Isso não dá. Então, para que eu tento fazer isso? E segundo ponto, quando eu estou totalmente sem controle do que está acontecendo. No caso, eu estou com 10 tarefas para fazer, mas eu não coloquei ela na agenda, eu não me organizei. Então, isso vai gerar ansiedade. Então, não tem por que você tentar abraçar tudo de uma vez. O seu dia continua com 24 horas. O meu continua, o dia de todo mundo tem 24 horas. Então, você vai definir prioridades. Não adianta, o grande erro é aquela pessoa que em 2023 enfiou o pé na jaca na hora da dieta, não treinou, não estudou, né? Queria inglês, não fez, não guardou dinheiro, no trabalho tá empurrando com a barriga, um colaborador medíocre mesmo, e aí essa pessoa vai chegar em janeiro de 2024 e virou uma chave, só porque mudou o ano e pulou 7 ondinhas no mar, e agora não, agora eu sou tudo isso de uma vez só. Em uma semana, essa pessoa abandona 90% das metas. E ela se frustra, e ela fica ansiosa, e ela acha que ela não é capaz. Ela só fez uma coisa totalmente incoerente com a realidade dela. Então, tem que ser passos consistentes, com disciplina, mas que você vai fazer ao longo do ano todo. Segundo ponto, vá na sua velocidade. Isso é extremamente importante. Você não precisa, porque eu vi que o Léo tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, o Léo tá trabalhando 12, 13 horas por dia. Se algum dia isso for necessário para você, aí você vai ter os seus motivos, os seus significados para fazer. Enquanto você não vê motivo para isso, a sua velocidade é a sua. Não se compare com os outros. Cada um tá no seu ponto de partida e vai ter um momento da sua linha de chegada. Não compare isso. E o terceiro ponto, você precisa ser realista com você mesmo. E ser realista é entender, olha, eu estou endividado, eu quero terminar o ano que vem com 100 mil reais. Isso é possível, mas faz sentido para a maioria? Provavelmente não. Então cria metas em etapas. Primeira meta é sair da dívida. É se estruturar para ter um plano de fato que, olha, daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, eu saio da dívida. Depois, agora eu vou guardar dinheiro. E agora eu vou investir. Então, olha como cadenciou. Então, você precisa ser realista. Eu nunca fiz dieta, agora eu vou fazer a dieta mais restrita do mundo, eu vou treinar 7 dias por semana. A maioria não vai. Você pode não fazer parte da maioria, mas a maioria não vai. Eu não gosto de contra as estatísticas, eu gosto de construir um plano que funciona. O que eu preciso de você não é que você chegue na academia hoje e já pegue 40 de cada lado no supino, faça agachamento com 50 de cada lado. Não, o que você precisa fazer é repetir diariamente isso. Você não precisa pegar e, Léo, eu nunca li, eu vou ler 300, um livro de 300 páginas em um dia. Não precisa fazer isso, mas se comprometa em todo dia ler pelo menos 5 páginas, pelo menos 10 páginas. Ao longo do tempo, é isso que vai fazer diferença. Então, você foca no processo. Com o tempo, você pode dar intensidade ao processo, mas de início, o mais importante é o processo. São as pequenas decisões diárias. Então, agora eu vou para o passo a passo, mas não esqueça dessas premissas. Você não resolverá tudo de uma vez, vá na sua velocidade e você precisa ser realista com você. Simples assim. E aí, claro, na hora de definir sua meta, vai o bom senso e a gana que você tem junto, tá? Porque o que eu tô querendo dizer? Eu vou treinar uma vez na semana. Pô, fazer um treino a cada 7 dias, também, mas eu sou realista comigo. Não, você tá passando a mão na cabeça demais também, né? Então, assim, bom senso, tá? Tenha bom senso que você vai ter coerência. Igual tem amigos que treinam 3 vezes por semana. Treinaram 3 vezes por semana em 2023. Foi um avanço gigantesco. Porque 3 dias, cara, é praticamente dia sim, dia não. Para uma pessoa que era sedentária, avançou muito. Tá bom. Agora, vou treinar uma vez só. Ou durante um ano a pessoa claramente precisa perder 20 quilos, vou perder 1 quilo. Não é assim também. Né? Vou ler um livro no ano. Porra, você não está acreditando na sua capacidade. Então, coerência, entenda a realidade para não se frustrar, mas coerência também para você conquistar aquilo que você é capaz de conquistar. Bora lá, escaladores. Essa é a nossa escalada. Se o que eu tô falando até aqui fez sentido, manda o emoji do escaladorzinho no chat, tá? Manda aí. E bora. Passo 1. Opa. Pronto. Passo 1. Deixei anotado aqui para fazer na sequência certinho.
Defina uma meta importante para cada um dos 5 pilares da sua vida. Léo, quais são os 5 pilares? Primeiro, saúde. Segundo, família. A ordem vai depender muito do seu contexto, tá? Claramente, não tô aqui para falar, não é assim. Não, a ordem vai depender do seu contexto. Carreira. Oh, meu Deus. Carreira. Quarto, financeiro. Quinto, pessoal. Vou diminuir isso aqui um pouquinho para ficar ajustado. E tirar. Pronto. Escaladores, o que eu quero dizer com isso aqui, né? Quais são esses 5 pilares? Saúde, família, carreira, financeira e pessoal. A sua vida é complementada por esses 5 pilares. E aí, o restante dê a prioridade de acordo com o seu contexto, com a sua realidade. Mas o primeiro, um deles, tem que ser saúde. Porque sem a saúde você não é produtivo. Sem a saúde você vai parar no meio do caminho. Então, e quando eu falo de saúde, não é que você precisa virar um doutor e que tudo vai ser extremamente pensado, mas é você fazer o básico. Faça o básico. E aí as coisas vão acontecer. O básico, então, eu vou treinar com regularidade, eu vou me alimentar bem, eu vou... Escaladores, só um detalhe aqui, ao longo do ano, deixa eu arrumar aqui, temos uma convidada que está querendo entrar aqui. Então, um segundo, escaladores. Olha aqui, quem chegou. Dá oi aí, Nutella. Ficou fazendo barulho ali na porta, né? Quer trabalhar também? Depois de 87 aulas, ela aparecer numa aula aqui, é justo, né? Então, Nutella, vai pra caminha. Pronto. Escaladores, bora lá. Deram um oi pra Nutella já, né? A cachorra escaladora. E vamos continuar aqui. Ela tava batendo na... Opa! Ela tava batendo na porta. E aí eu fui abrir, senão ela vai ficar fazendo barulho aqui também. Como eu disse, os 5 pilares. E a saúde é extremamente importante. Só que vai ter momentos de muita correria, sejamos coerentes, que você não vai conseguir dar a real importância. Mas isso tem que estar muito na sua visão. Porque eu conheço pessoas que já ficaram muito doentes, que tiveram burnout, ansiedade, síndrome do pânico, por causa de ficar abandonando isso. Pedra nos rins porque simplesmente, olha aqui, não bebeu água. Então são coisas que dá para evitar. Tem doenças que não, mas tem muitas que tem no dia a dia do nosso cotidiano, a gente pode evitar com pequenas ações ao longo do dia. Então, a primeira seria saúde. Os outros vai depender muito de como que é a sua realidade. Para alguns a família está em primeiro lugar, para outros às vezes no contexto não está. E está tudo bem, cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua experiência de vida. A carreira, né, o profissional vai depender. Tem pessoas que já estão perto da aposentadoria, que a carreira já está um pouco mais de lado, já fez o que tinha que fazer, vamos dizer assim. Outros não, está ali acelerado, é o foco. Aí o financeiro. Então, a carreira seria, por exemplo, eu quero subir de cargo, eu quero abrir um negócio, eu quero escalar o meu negócio. O financeiro, eu quero bater uma meta de 10 mil reais de dividendos em 2024. Eu quero bater 100 mil de patrimônio, 500 mil de patrimônio. Eu quero guardar dinheiro todo mês, eu quero fugir das dívidas. A família pode ser, eu quero fazer uma viagem em família. Eu quero poder realmente presentear as pessoas que eu amo com qualidade. E aí você vai vendo que uma coisa vai ligando com a outra. Para isso você precisa ter uma vida financeira bem estruturada. Eu quero visitar mais meus pais ao longo do ano. Se você não coloca isso como uma meta, a vida vai passando e a idade vai chegando. Eu faço essas contas. Eu moro longe dos meus pais. Eu sei que tem muitos de vocês que moram longe também. Se eles são importantes para você, faz uma conta. Quantas vezes você vê ele no ano? Isso é duro que eu vou falar, tá? Quantas vezes você vê no ano? Qual que é a idade que eles têm e a expectativa de vida.
Pode alterar? Pode, mas a maioria a gente tem uma noção ali. Então imagine, os meus são um pouco mais novos, mas imagine uma pessoa que tem um pai e uma mãe de 70 anos. Talvez, a gente quer que viva muito, mas vamos numa média, talvez viva mais 15 anos. Quantas vezes você está encontrando seu pai e sua mãe por ano? Ah, Léo, estou encontrando 2. Você tem mais 30 encontros com seu pai e com sua mãe. 15 anos vezes 2, 30. Já parou para pensar nisso? Então, quantas vezes você está colocando como meta mesmo visitar? Sabe por que escalador e escaladora? Vai ter gente que olha para isso e fala, isso não precisa ser meta, é obrigação. Na correria do seu dia a dia, no meio de tanto problema, a obrigação vai ficando pelo meio do caminho. Você tem que colocar, olha, tais datas do ano, eu vou visitar e eu não vou marcar nada nisso, se é importante para você. Consegue? Olha a importância disso. Então perceba, as metas já não são mais só profissionais de trabalho, tá? Envolve tudo, envolve a qualidade da sua vida como um todo. Por quê? Porque é escalando a vida. Não é escalando só patrimônio, não é escalando só saúde, não é escalando só carreira, é escalando a vida. E para fazer sentido lá na frente, tudo isso tem que ter ido em conjunto. Eu não me permitiria que, para eu chegar no meu Porsche, eu abandonei completamente minha família. Ou a saúde, aí eu vou ter o Porsche e vou morrer. Não faz sentido. Então, tudo vai junto. Reflita sobre as pessoas que você mais gosta, seus amigos, seus irmãos, seus pais. Faça uma matemática. Quantas vezes você vê no ano e qual a idade deles? E até quando espera que eles cheguem? Sendo realista. Às vezes doer é importante. Eu comentei uma vez, eu estou falando bastante nessa aula, né? Mas é porque são pontos de reflexão mesmo. Eu falei, todas as pessoas deveriam visitar o cemitério, pelo menos uma vez na vida, em um momento que já sabe refletir sobre isso, para lembrar que morre, que as pessoas que você ama morrem e que você também morre. E tem coisas que você gasta seu tempo que não precisaria, e tem outras que você vai empurrando e o tempo vai reduzindo. Seu espaço para fazer algumas coisas reduz. Então tem pessoas que vivem como se não fosse morrer, no sentido de esquecem que vão morrer. E às vezes lembrar disso é o impulso para você saber que a vida tem finitude, né? Ela é finita. Então, um tempo desperdiçado não volta. E você poderia estar fazendo tanta coisa legal, não só de trabalho, mas tanta coisa bacana. Então, leve isso em consideração. 2. É para dar uma chacoalhada mesmo, viu, escaladores? Seja específico. Aqui e agora você vai aprender a construir uma meta. Seja específico com sua meta. E eu quero dizer número e prazo. O que significa isso, escaladores? 24. Emagrecer não é meta, é um desejo. Ganhar mais dinheiro não é meta, é desejo. Enriquecer não é meta, é desejo. Se você pensar só isso, vai ficar no meio do caminho. Léo, mas o que seria uma meta então de saúde? Ah, eu vou emagrecer? Não. Eu vou perder 6 quilos em 2024. Perceba, prazo, 12 meses, né? Dezembro de 2024. Número específico, 6 quilos. Esse é um exemplo, pode ser 10, pode ser 3. Ah, Léo, eu coloquei emagrecer, emagreceu 500 gramas. Você bateu sua meta, você emagreceu. Ah, mas não era isso que eu queria. Então seja específico. Por quê? Porque quando você é específico, você tem como controlar a meta. Ah, eu vou guardar dinheiro. Aí a pessoa guardou R$ 20 durante o ano. Ela guardou, mas não foi o que ela queria. Então, como tornar isso específico? Preste muita atenção, porque as pessoas falham nisso, e mesmo depois, até nos treinamentos que eu dou, depois que fala, ela ainda comete o erro. Então, vou guardar dinheiro? Não, eu vou guardar R$ 200 por mês, eu vou guardar R$ 500 por mês, eu vou investir R$ 1.000 por mês, R$ 2.000 por mês. No final do ano eu quero ter tanto de patrimônio. Então isso é meta, isso é específico, tem número. Ah, eu vou realizar 3 treinos por semana durante o ano. Igual eu coloco a meta, quem me acompanha nos stories sabe, 240 treinos. Inclusive eu bati hoje 240 treinos no ano. 240 treinos no ano. Isso cuida da saúde, isso aumenta minha disciplina, minha constância. Isso me ajuda nos investimentos, isso me ajuda a produzir o que eu produzo para você aqui, que é baseado em quê? Constância e disciplina. Então, você define as metas e vai atrás. E aí, então, coloque números. Ah, eu vou acabar com reduzir minha dívida em 10% ao longo do ano. Ah, eu quero, ao longo dos meses, né? Ah, eu quero
assumir tal cargo. Eu quero de fato começar tal curso. Eu vou começar em tal data. Eu quero conhecer 2 estados no Brasil, igual eu, escalador primeira dama. O ano que em 2024 nós vamos conhecer 2 novos países. Já estão definidos quais serão. Isso é meta, não é desejo. Então você coloca prazo e coloca número. Ficou claro essa parte para vocês? É muito importante, sim ou não? Depois, você tá fazendo barulho aí, você vai atrapalhar a aula, cara. Tô falando com a Nutella, tá? Às vezes eu chamo ela de cara. E aí, escaladores. Pronto. 3. Por quê? O 3, o que você tem que me responder é isso aqui. Por quê? Aqui é onde sua meta ganha significado. Por que você vai bater sua meta? Não é o que você já ouviu de bonito, tá? É por que você quer. Por que isso é importante para você? Qual desejo isso traz para você ou qual dor você está tirando? Por que guardar dinheiro todo mês para você ou aquela meta de guardar R$ 500 por mês é importante? Por que você quer um novo cargo? Tem que ter significado. Tem que ter. Se não tiver, não sei. Ou você encontra para ter muita clareza disso ou abandona a meta. Se você não tiver um significado para isso, abandona a meta. Léo, mas então tem que encontrar um significado. Sabe por quê? Imagina que você colocou a meta de estudar inglês. E aí chegou, no início tá indo tudo bem, só que chegou quinta-feira à noite e você tem aula de inglês e veio de uma semana ferrada, você cansado. A única coisa que vai fazer você continuar batendo, indo lá e cumprindo a meta é o seu compromisso. E o seu compromisso vai vir com por quê? Qual o significado dessa meta para você? Tendo significado, você continua apesar do cansaço. E aí, isso é muito claro porque vem um outro detalhe aqui. Meta 4. Como? Olha só, 3 e 4 complementares. Sabe por que o significado é importante? Porque na hora que você vem para o como, é a hora de você construir isso. Por exemplo, aprender inglês. Eu vou então fazer 2 aulas por semana. Estudar 2 vezes, 2 horas na semana, 3 horas que seja, enfim. Eu vou ler um livro, eu quero bater uma meta de 12 livros no ano. Aí você vai quebrar essa meta em metas menores. Esse já é o próximo passo, inclusive. E aí, então, um livro por mês que eu vou ler. Como? 5 páginas por dia, 10 páginas por dia. O como, ele está atrelado a esforço. Olha, eu tenho certeza que quem aqui já comprou um curso de metas, provavelmente a pessoa te vendeu se for um curso bom, inclusive, um passo a passo desse jeito, tá? Que eu tô te entregando aqui hoje para preparar o seu ano de fato. Então, como é o seu esforço? Eu quero poupar R$ 500 por mês. Para uma pessoa que nunca poupou, você sabe qual que é o esforço para fazer isso? Onde você vai ter que cortar, o que você vai ter que ajustar, vai ter que construir um planejamento financeiro, vai ter que revisar os seus gastos, cortar algumas coisas. Eu vou começar a investir em janeiro, R$ 300. Você já entendeu sobre ações? Como que você vai estudar? Qual que é o seu plano de estudo? Você vai começar com renda fixa? Vai começar com fundo imobiliário? Você vai vai comprar um curso? Quanto que vai custar esse curso? Você vai estudar quantas horas por dia? Você vai comprar uma consultoria? Como que você vai fazer? Você vai assistir todas as aulas semanais de quarta-feira? Quem vai assistir todas as aulas semanais de 2024? 2024 nós bateremos 100 aulas, hein? 100 aulas. E então é o esforço. E esforço vai ter. Quando eu coloquei que eu quero tirar a certificação de PMP, que é gerente de projetos profissional, a mais alta patente, quando eu tirei em 2020 ou 2021. Acho que foi 2020. Isso é esforço. Ou 2019. Não, 2019. Tem esforço ali. E aí eu preciso ter clareza do esforço, porque talvez eu tô no ponto A, eu quero chegar no ponto B e falo, cara, eu não estou disposto a realizar esse esforço. Como que eu bato a meta? Não bato, abandono a meta. Léo, mas eu preciso. Vai ter esforço. Então você construir esse como eu vou fazer tal coisa. Eu preciso fazer isso. Eu preciso falar com tal pessoa. Eu preciso combinar aquilo. Como? Imagina que você pode escrever mesmo a resposta. Porque quando você fizer isso, você vai entender tudo que você precisa fazer. E aí é você com você mesmo. Eu tenho espaço na agenda para isso? O quanto eu quero? O quanto eu vou me dedicar? O que eu vou ter que abrir mão? É esforço. E aí vai ter metas que você vai colocar e falar, cara, eu queria muito, mas agora eu não consigo. Tira.
Só que qual que é a vantagem de fazer isso? Você vai ter clareza do que você vai se comprometer e você já consegue ter uma visão de como que vai ser o seu final do ano que vem, para que você vai estar olhando. Não é, perceba, não é sonho, não é esperança, no meio do ano vai dar certo. Não, ou eu faço dar certo ou dá errado. Simples assim. E aí, fez o como, a gente vem para o 5. Construa um plano para cada meta. Então, escaladores, quando você chegou até aqui, você viu lá o que precisa, algumas você vai dar prioridade, e aí você vai construir um plano, organizando a sua rotina, vendo os poucos horários que te sobram no dia para alinhar cada coisa, se você vai usar parte do seu final de semana, se você vai ter que acordar mais cedo. Ah, Léo, mas eu quero acordar mais cedo. Então, meta não é para você também. Para as pessoas que têm necessidade, tá? Talvez você vai conseguir alinhar tudo dentro da sua rotina já. Tá tudo bem? E aí, só que olha o que você vai fazer. Aqui você está moldando como vai ser a sua rotina. A sua rotina vai ser de construção. Não é que vai ser algo engessado, que todo dia tem que ser exatamente igual e que você vai virar um robô. Às vezes eu me sinto um pouco robô. Isso não é que é bom não, tá? É meu jeito. E só que você vai ter uma rotina onde você vai acordar sabendo naqueles dias o que você tem que fazer. E o que você vai alcançar. E melhor, o que você está construindo ao final. Porque tem metas que é pro final do ano, tem metas que você vai bater em julho, tem metas que vai ser antes, tem metas que vai ser uma coisa pontual. Por exemplo, esse ano, em 2024, eu vou saltar de paraquedas. Essa é uma meta que eu empurrei mais um ano. Faz muito tempo que eu tô para saltar de paraquedas. Eu fui empurrando com a barriga no meio da correria, das coisas de trabalho. Mas assim, eu poderia ter batido e não bati. Em 2024 eu vou. Tem data para isso já, inclusive. Depois eu divulgo certinho para vocês, mas já vai ter data. Por quê? Porque aí não falta. Então é isso que falta, um compromisso. Já alinhei com alguns amigos que vão vir para São Paulo nesse período e a gente vai fazer o salto. Então é assim. Até mesmo esses amigos foi uma meta que a gente criou de vamos encontrar e vamos colocar uma data para encontrar em 2024, porque somos grandes amigos, trocamos muitas informações sobre negócio, sobre crescimento e faz tempo que a gente não encontra. Por quê? Porque a gente não definiu uma meta. Na hora que define, à medida que você vai ficando adulto e vai tendo mais responsabilidade, ou você faz assim ou você não faz as coisas. E não estamos aqui para falar, depois a gente marca, vamos fazer. Não, tudo importa. E aí a gente dá prioridade e faz, na ordem correta. Construiu o plano para cada meta. Aqui, olha só, passo 6, quebre a meta em metas menores. Por isso que é importante a meta ter número. Léo, quero bater 100 mil de patrimônio no final do ano. Quanto você tem hoje? Nada, vou começar do zero. Beleza. 100 mil, nós estamos falando de 9 mil por mês. Vamos colocar 9 mil por mês, né? 12, 18. Basicamente 9 mil, tá? Para arredondar. Ou melhor, vamos fazer uma conta redonda. 120 mil no ano. Vai ter que guardar 10 mil por mês. Aí você olha, cara, mas peraí, hoje eu não consigo, eu não ganhei nem 10 mil. Então, peraí. Essa meta não é palpável. Olha só, senso de realidade, premissa daqui. Então, peraí, Léo, eu quero essa meta, então eu quero bater 120 mil, mas talvez vai ter que ter uns 3 anos para eu guardar e também conseguir ganhar mais dinheiro. Beleza, então ela se jogou ela um pouco mais para frente. Mas e para esse ano? Para esse ano, cara, vamos colocar então 24 mil. 24 mil são 2 mil por mês. Consigo? Aí você analisar 2 mil por mês eu consigo. Então tá, a meta é guardar 24 mil no ano, mas na média 2 mil por mês. 2 mil por mês você já sabe que até onde você vai ter que cortar. O que você vai tirar do seu dia a dia para no final sobrar 2 mil no mês. E aí quando você faz isso, olha só, 2 mil por mês é uma média de 500 por semana. Ou então, né, o fechamento do salário, se eu tirar uma coisa aqui, cortar algo ali, eu tenho esses 2 mil. Você sabe se você pode sair no final de semana ou não. Quantos finais de semana você pode sair no mês. Então perceba que isso chega num ponto. Tem um livro, foi o melhor livro que eu li sobre produtividade. Ele chama A Única Coisa. É esse livro aqui. Simples, pequeno, menor que o Poder do Hábito. Todo mundo fala de Poder do Hábito. Sinceramente, eu não gostei muito. Eu gostei muito mais desse livro aqui. A Única Coisa. O que ela fala? Que qualquer meta, eles repetem isso aqui no livro muitas vezes. Qualquer meta, nenhuma meta
é grande o suficiente para que não possa ser quebrada em metas menores, até se tornar uma tarefa do seu dia a dia, até você saber o que você tem que fazer no seu dia a dia para se colocar mais perto dessa meta. Então, se você colocar 100 mil e você nunca guardou dinheiro, está muito longe, é tão distante que você não sabe nem o que você tem que fazer no seu dia a dia para isso. Mas se a sua meta for, eu vou poupar R$500 no mês, você sabe o que você tem que fazer ali. Ah, eu não consigo 500 ainda, 300. Olha só, 300, se eu não comer pizza todo final de semana, se eu não comprar McDonald's 2 vezes na semana, eu já guardo. Tá aí. Ah, eu posso cortar tal coisa e manter um McDonald's na semana ou no mês. Aí você resolve. Então, você quebra metas e metas menores. Isso reduz frustração também. E isso te orienta a... O que desmotiva a pessoa é ela não ter noção e senso de que ela está evoluindo. Se você não tiver senso que você está evoluindo, não chega. Por isso que eu falo, tenha uma meta de ser milionário. Que eu acho que milionário é alcançável para muitas pessoas. Para vocês que acompanham minhas aulas, é alcançável. É um trabalho, é um processo que vai durar anos, para algumas décadas. Mas, só que, mais importante do que ser milionário é você entender, cara, como que eu vou estar nos próximos 5 anos de patrimônio? Aí você cria uma noção. Tá, e agora? E no final do ano que vem? Você tem a noção. Aí você tendo isso, é algo palpável para pegar mês a mês. Assim como livros. 12 livros no ano, beleza. Mas agora, um livro por mês. 5 páginas por dia. Olha como ficou palpável. Eu não preciso se preocupar com os 12 livros. Eu preciso se preocupar com as 5 páginas do dia. Com as 10 páginas do dia já dá um livro de 300 páginas no mês. E 10 páginas, cara, eu vou separar 15, 20 minutos do meu dia e vou ler 10 páginas. Ponto. Resolvido. Matou. Isso é palpável. Você acorda sabendo o que você tem que fazer para essa meta não ficar no meio do caminho. Para você bater essa meta. E por fim, o último passo. Achei que essa aula seria mais curta, tá? Mas é importante trazer esses insights para vocês. Sétimo e extremamente importante. Execute. Execute, escaladores. Para falar sobre isso, eu vou até mudar a tela aqui. Escalador ou escaladora, se você não colocar tudo isso em prática, nada resolve. Se você montar uma listinha, uma planilha, por mais bonita que ela seja, mas você não acordar e executar e se comprometer com o que você mesmo escreveu para você, com as metas que você mesmo definiu, nada vai acontecer. Não adianta assistir 80 aulas do Escalando a Vida, bater as 100 aulas comigo se você não começar a investir, se você não criar um planejamento financeiro, se você não definir metas para 2024. Não adianta você comprar 12 livros e eles se tornarem enfeites na sua casa. Ali naquela estante tem mais de 20 mil páginas somando todos os livros. Eu tenho um toque com isso, tá? Todo livro que eu leio, eu marco e escrevo quantas páginas tinha. Somando tudo tem mais de 20 mil. Todas foram lidas. Tem um livro ali que está fechado ainda que eu tenho que ler, mas todos os outros já foram lidos. Que foi um livro recente que eu comprei. Não adianta pagar academia e não ir. Não adianta pagar a melhor nutricionista do Brasil e não fazer. Você precisa executar e se comprometer. Tem partes que nenhum curso do mundo, as pessoas às vezes pensam, vou comprar aquele curso de 10 mil reais que vai resolver meus problemas. Normalmente a gente sabe as soluções. Os cursos ajudam muito, tá? Eu sou defensor, eu faço curso pra caramba. Só que você tem que sair dali e executar, senão nada resolve. Entenda isso e leve isso para o ano que vem. Olha só, para encerrar aqui, primeiro eu quero saber, gostaram dessa aula? Isso vai ajudar vocês a se comprometerem com 2024? E um detalhe, hoje eu fiz uma sequência toda falando sobre metas e respondendo perguntas e trazendo conteúdos para ajudar. Eu fiz isso nos stories. Vai lá, tem um conteúdo bem legal, bem estruturado, falando sobre planejamento de 2024. Caixinha de perguntas está aberta também, mande que eu vou respondendo as perguntas. E vai lá no meu Instagram e compartilha comigo qual meta você definiu para 2024. E me mostra como que você escreveu essa meta de fato. Vamos ver se você pegou o conteúdo dessa aula e aplicou e estruturou bem uma meta. Me manda que eu vou... Todo mundo que me mandar uma mensagem acabando essa aula da meta que definiu, lá no Instagram, eu vou mandar um áudio com uma sugestão de como te ajudar, para te ajudar nessa meta.
E escalador, para você que assistiu até aqui, parabéns. Muitos começam, poucos terminam. Essa é a penúltima aula do ano, mas fica aqui. Feliz Natal para você, para sua família. Muita saúde, que seja de momentos bons. Aproveite, mesmo aqueles entes queridos, aqueles parentes que a gente não queria que tivesse próximo, que são chatos para algumas pessoas. Eu tenho poucos assim, tá? Mas eu sei que muitos têm. Aproveite. Talvez você não tenha todo o tempo. Talvez não, você não tem todo o tempo do mundo com essas pessoas. Se em algum nível você gosta, foca mais em aproveitar o momento do que reclamar. Isso ajuda muito, isso ajuda mais a gente. Eu acho que é um sentimento até mais egoísta. Não é genuíno, é egoísta. Por quê? Porque você vai se sentir melhor assim. E evita remorsos lá na frente. Então aproveite, bom Natal, que você construa tudo para que seja um grande 2024. Mas no final do ano ainda a gente vai ter a aula da semana que vem. Mas aproveitem, se tem condições, dê presente. Se não tem condições financeiras, no mínimo dê atenção, dê o seu tempo, que isso também é muito valioso. É isso, Feliz Natal para vocês, obrigado por quem assistiu até aqui. Vai lá no Instagram, manda a meta que eu vou ajudar vocês. Forte abraço e até a próxima.